Graça e paz, amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Sou o pastor Diego Penha e eu gostaria de dar continuidade com vocês ao nosso sermão em 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 ao 25. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 1, versos 22 ao 25. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, obrigado por mais estudo da Tua palavra, obrigado por nos fazer compreender as Tuas Escrituras, Pai, por meter o Espírito Santo, que nos ilumina a mente, que nos clareia, Pai, que nos dá compreensão, porque se não fosse o Senhor, Pai, não compreenderíamos coisa alguma. Ajuda-nos, ó Pai, nessa hora, ajuda-nos, ó Pai, a ouvir a Tua palavra e transforma as nossas vidas, Senhor. Edifica a Tua igreja. Faz, Senhor, um renovo em nossos corações. Opera, Senhor, segundo a Tua vontade. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, então nós estamos meditando, né? Nós damos início a esse sermão da última feita sobre os sinais vitais do novo nascimento. E, em primeiro lugar, nós vimos que o novo nascimento é marcado pela pureza da alma em obediência à verdade. Então, exatamente, nós vimos essa questão da pureza, da santidade, e como isso está atrelado à obediência à palavra de Deus, aquele que ama a Deus, aquele que guarda os seus mandamentos. E em segundo lugar, irmãos, nós vamos ver hoje que o novo nascimento ocorre por meio da palavra de Deus incorruptível. Veja comigo os versos 23 a 25. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Veja, o verso 23 disse: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Pedro novamente lembrou seus leitores que eles haviam experimentado o novo nascimento. Essa transformação na vida dos crentes não cessa, porque ocorreu através da palavra de Deus, que é imperecível. Pedro apresenta 3 aspectos desse novo nascimento que ocorre por meio da palavra de Deus. Primeiro, o novo nascimento é realizado por Deus através da sua palavra, não pelo homem. Pois fostes regenerados. A palavra regenerado, nascer de novo, na nova linguagem de hoje, né, a tradução, é anagenao em grego. É um particípio passivo, significa tendo nascido de novo. Ou seja, aponta para a ação de Deus no novo nascimento. É Deus quem nos salva. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, diz Tito 3,5. Esse nascer de novo acontece através da palavra de Deus, tanto pregada quanto escrita. Tiago afirma: pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago 1,18. Os homens podem especular sobre o que Deus é, mas somente através da revelação e não da especulação que podemos conhecer verdadeiramente a Deus. Assim, ele usa a verdade, né? Especialmente a verdade sobre o seu Filho que se entregou na cruz por nossos pecados, para transformar nossos corações de pedra
em coração de carne. É exatamente o que diz Ezequiel 36, né? A partir do verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Em Jeremias 31, 33 está escrito: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração e as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esta aliança, irmãos, que o Senhor fez por meio de Cristo, ela se aplica a nós hoje. Em Mateus 26, 28, Jesus Cristo disse: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O sangue de Cristo é derramado sobre aqueles que são seus. Esses são regenerados, esses nascem de novo. E é necessário que isso aconteça, pois em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, disse Jesus Cristo, em João 3,5. Segundo, irmãos, o novo nascimento não é temporário, mas ele é duradouro. Pois fostes regenerados, verso 23 diz, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Pedro descreve o novo nascimento como vindo de uma semente imperecível, em contraste com a semente perecível do novo nascimento, do nascimento humano, perdão. A semente incorruptível é a palavra, que é viva e permanente. Assim, a vida nova que Deus dá através da sua palavra é eterna. Ela não está sujeita à morte. Pedro cita Isaías para apoiar o seu ponto no contexto, né, em que Isaías profetizou ao povo de Deus que foi levado para o cativeiro na Babilônia, confortando-os sobre o fato de que Deus cumpriria suas promessas, restaurando-os à terra. A Babilônia, exteriormente, era um dos reinos mais impressionantes e poderosos no mundo. Os jardins suspensos foram considerados uma das maravilhas do mundo antigo. As muralhas da Babilônia pareciam impenetráveis. Mas Isaías diz: toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. De Isaías 40, versos 6 a 8. Em outras palavras, irmãos, não se deixe enganar pela imponência da Babilônia. Ela vai desaparecer como uma flor, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. É claro, a palavra de Deus através de Isaías provou-se verdadeira. Pedro acrescenta: esta é a palavra que foi evangelizada, que foi anunciada como uma boa nova para você. Assim, quando você estiver sofrendo nesse mundo, que parece fascinante e duradouro, não se deixe enganar. Ele vai desaparecer e perecer. Mas o novo nascimento que você possui por meio da palavra de Deus habitará para sempre. Além do mais, irmãos, o amor também vai durar para sempre. Da mesma forma que a palavra de Deus, Paulo diz que o amor jamais acaba. 1 Coríntios 13:8. O amor vai durar para sempre. 1 Coríntios 13:13. Veja, o amor deve ser visível na vida daqueles que são obedientes à verdade. Terceiro, o novo nascimento exige um novo amor. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, diz a parte B do verso 22. O amor está no centro da vida cristã, irmãos. Na verdade, o amor é o próprio caráter, é a própria essência de Deus. Por isso, em 1 João 4:8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Como vimos, Jesus declarou que seria por este amor que todos iriam reconhecer seus discípulos, em João 13:35.
Pedro usou duas palavras diferentes para o amor. Filadélfia, que representa o amor de irmãos ou irmãs, aquele amor fraterno. E Pedro também utilizou a palavra ágape, que expressa, né, o tipo ideal de amor, aquele que é exercido pela vontade ao invés da emoção, não determinado pela beleza ou conveniência, mas a nobre intenção de quem ama. Mas o que isso significa, irmãos? Creio que o comentarista Warren Wiersbe estava certo quando ele escreveu: compartilhamos o amor fraternal porque somos irmãos e irmãs em Cristo e temos semelhanças. Compartilhamos o amor ágape porque somos de Deus e, portanto, podemos ignorar as diferenças. Diante disso, irmãos, o apóstolo Pedro nos ensina que o amor bíblico ele possui três características específicas. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Veja, primeiro é um amor sincero. A expressão não fingido, anipokritos em grego, significa não hipócrita. Este amor entre irmãos, Filadélfia, deve ser sincero. Sabendo do perigo da hipocrisia, Paulo admoestou, né, aos romanos, o amor seja sem hipocrisia, em Romanos capítulo 12. O apóstolo João nos exorta da mesma forma: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, em 1 João capítulo 3. Ao viver esse tipo de amor, irmãos, Deus pode usar a unidade amorosa dos crentes para atrair um mundo perdido e despertá-lo para a sua necessidade de salvação. No entanto, o amor ágape ele só pode brotar de um coração transformado pela ação do Espírito Santo de Deus. Como disse Hernandes Dias Lopes, o amor é a marca do cristão, pois é a evidência mais eloquente da nossa salvação. Em segundo lugar, irmãos, além de ser sincero, é um amor puro. O escritor em Provérbios faz a seguinte pergunta: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Provérbios 29. A resposta é ninguém. Não se pode limpar ou purificar a si mesmo do pecado. Somente Cristo pode fazer isso. Ele fez isso por nós. Assim também você não pode amar biblicamente ao abrigar o pecado não confessado em seu coração. Ele deve partir de um coração puro. Foi exatamente isso que Paulo ensinou ao jovem Timóteo. Foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. Terceiro, irmãos, além de ser um amor sincero e de ser um amor puro, é também um amor fervoroso. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. A palavra ardentemente, ektenos em grego, é um termo de origem fisiológica. Significa esticar um músculo ao máximo. A palavra é traduzida por Lucas como intensamente, em Lucas 22:44, quando ele relata que no Getsemane, Jesus Cristo, estando em agonia, orava mais intensamente. Veja que Pedro também utilizou da mesma forma, em 1 Pedro 4:8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Na literatura grega, irmãos, a palavra era utilizada para descrever um cavalo que corria a toda velocidade. Ou seja, o amor é algo que temos que nos esforçar para praticar. Como um atleta olímpico que treina a exaustão para alcançar o máximo de suas habilidades. O amor cristão não é um sentimento, irmãos, é uma questão de vontade, de decisão. Mostramos amor aos outros quando tratamos da mesma forma como Deus nos trata. Deus nos perdoa, por isso perdoamos. Deus é bom para conosco, por isso somos gentis com os outros. Não é uma questão de sentimento, mas de vontade. E isso é algo que devemos trabalhar constantemente se quisermos ter sucesso. Amar biblicamente requer muito trabalho e esforço. Nem sempre é fácil, mas é necessário como parte crucial do desenvolvimento de nossa salvação.
eu quero concluir fazendo uma importante pergunta. Você realmente nasceu de novo? Você nasceu de novo? Jesus advertiu que haverá muitos que o chamarão de Senhor, e que inclusive dirão que fizeram muitos milagres em seu nome. Mas no julgamento ele dirá: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. À luz dessas coisas, irmãos, todos nós precisamos saber se realmente nascemos de novo ou não. Todo cristão precisa evidenciar 3 sinais vitais: a fé em Jesus Cristo, o amor ao próximo e obediência aos mandamentos de Deus. Se você respondeu afirmativamente que já nasceu de novo, então verifique se estes sinais estão presentes na sua vida. Se não há sinais de uma nova vida em Cristo, então a minha oração é que Deus invada o seu coração com a sua santa palavra, o seu espírito, e você venha dobrar os joelhos e o coração diante do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Santíssimo Deus, eterno e amado Pai, graças te damos pela tua palavra, Senhor, que é bendita e que é eficaz, e que pode tirar de nós o coração de pedra, colocar um coração novo, um coração de carne, para a glória do Senhor. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e as mais doces consolações do Espírito sejam convosco, meus irmãos, e convosco permaneçam desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos.